Paz do Senhor esteja contigo, querido ouvinte, querido irmão, que está comigo nesse propósito de 365 dias de oração até o altar. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, que nos deu essa vitória com honra, com alegria e com graça. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela o Senhor não acrescenta desgosto. Amém? Hoje é o dia 264 e o tema da nossa oração é um exemplo a ser seguido. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor para que nós e aqueles por quem oramos, que apresentamos ao Senhor e que Ele sabe muito bem quem é, sendo conosco um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito, sejamos todos pessoas que são exemplos a ser seguido, exemplo na comunidade da fé, exemplo em casa, exemplo vivo e verdadeiro, pessoas que testificam de Deus na vida. E vamos orar com base naquilo que está escrito em 1 Timóteo 4, versículo 12, onde diz assim a palavra do Senhor: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então vamos orar ao Senhor para que possamos viver esses dias de vigor, esses dias de alegria, de força que Ele nos concede, né? Dias da nossa mocidade, dia em que estamos firmes, prontos para pelejar, para militar a militância da fé e também para viver a beleza daquilo que o Senhor nos concede, porque é dom de Deus que você possa gozar dos bens materiais que Ele te dá, mas gozar das bênçãos do Senhor com alegria, cumprindo os mandamentos dele, cumprindo a santa doutrina que é a palavra do Senhor. Aquilo que está posto que o Espírito dele nos deu, para que possamos viver bem abençoados na terra. Então nós vamos orar ao Senhor para que sejamos exemplo na palavra, para que haja sempre uma palavra de edificação na sua boca. Se for para exortar, que seja segundo Cristo, ainda que a exortação lhe valha o desamor do irmão. Exorte. Exorte, porque quem se cala, podendo corrigir, se torna partícipe do pecado alheio. Assim como Eli, que por não ter repreendido os filhos, trouxe a maldição do Senhor para a geração dele. Teve a geração dele desarraigada do sacerdócio. Deus deu a outro, melhor e mais excelente do que eles. Então, se for para confortar, seja segundo Cristo também. Nada de mentiras, nem pequena e nem grande, mesmo que para confortar, ou no dia a dia, que a gente sabe que existem aqueles que sempre tem um tal de um nada a ver e acaba pegando as mentiras, ainda que mentiras subentendidas, né? Uma mentirinha ou outra e relativiza. Isso é um perigo, porque a mentira ela abre legalidades para demônios, né? Ela abre legalidade porque é um instrumento do diabo, amarrado em nome de Jesus. E ainda no que diz respeito à palavra, nada de murmúrios também. Nada de murmúrio, porque nós sabemos que a murmuração é como se fosse uma oração, uma reza, uma reza contrária. Não é nem oração, a pessoa acaba atrasando a própria vida na murmuração, como fez aqueles que estavam no deserto, né? Que provocavam ao Senhor, que faziam parecer que o tempo de escravidão lá no Egito e as vivências no Egito eram melhores do que estar debaixo da mão de Deus. Então, tá amarrado, né? Em nome de Jesus, o Senhor nos livre. E ainda sobre ser exemplo na palavra,
Vamos orar também para que não se ache em nossa boca a palavra torpe, para que não se ache na sua boca, meu irmão, palavra torpe, mas palavras que edificam sempre, né? No que diz respeito ao trato, isso a gente está ainda no versículo, tá? No que diz respeito ao trato, sejamos afetuosos para com nossos semelhantes, sejamos gentis, vamos orar para que possamos sempre procurar ser compreensivos, principalmente aqueles que estarão conosco, ser sempre empático, ser sempre exemplo na forma até mesmo de nos vestirmos, para não escandalizar, na forma da gente se expressar também. Vivemos dias em que irmãzinhas colocam um vestido longo, mas é como se estivesse nua, porque o vestido é a vácuo, é tão colado no corpo, e está lá no altar, com todas as partes íntimas desenhadas, levando homens e mulheres a pecar, porque escandaliza, né? Aqueles que não pecam desejando, pecam criticando em seus corações. Então, sejamos exemplos também no trato, não apenas na forma de tratar o outro, mas na nossa postura, né? O que inclui a forma de nos vestirmos. Sejamos exemplo no amor, sejamos amorosos não só com os de fora, né? Os da comunidade da fé, mas também com os da nossa própria casa. Seja exemplo com a sua esposa, com seus filhos. Você, sendo com a mulher, o homem de Deus, um só corpo, vivendo uma só carne, seja exemplo no amor para com ele, exemplo no espírito, seja alguém que alimenta mais o espírito do que a carne, uma pessoa espiritual mesmo, porque vivemos dias difíceis em que pessoas que se dizem cristãs estão hostilizando aqueles que são espirituais, aqueles que chamam a exortação bíblica. Se você hoje falar que um casamento proveniente de adultério é pecado, você é chamado de legalista, de fariseísta. Eu sei do que eu estou falando, meu irmão. Eu ouvi isso de um pastor que estava no altar e falou isso, chamando de legalismo, segundo casamento, enfim. Tá difícil ser crente, pregar a Bíblia, até para aqueles que se dizem crentes, né? Dentro da casa do Senhor, há muitos que não são do Senhor há algum tempo. Talvez até já foram em algum momento, mas ficaram no caminho por causa do mundanismo da casa de Deus, que está na casa de Deus, entrou, né? Mas o Senhor já nos havia advertido sobre isso. Então, vamos orar também para que todos nós, eu, você e aqueles por quem oramos, que serão conosco um só corpo, uma só carne vivendo em só espírito, sejamos exemplos na fé, né? Lembremos que seremos salvos pela fé, então seja exemplo de perseverança no Senhor, seja um homem de oração, sejamos também exemplos na pureza. Guarde seus olhos, meu irmão, guarde seus ouvidos, não se assente na roda dos escarnecedores, porque fazendo isso você será bem-aventurado. É bíblico, está lá no livro de Salmos. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda do escarnecedor e nem anda segundo os seus caminhos. Você acaba se contaminando dependendo de com quem você anda. Então, silencie sua carne por amor a Cristo. Isso vai te permitir ser puro. Jesus te conhece bem, Ele proverá todas as coisas, Ele proverá tudo o que você precisa. O Senhor proverá tudo o que eu e você precisamos, amém? Então façamos nossa breve oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, te exaltamos e te honramos, dobramos nossos joelhos em reverência ao Senhor. Diante da palavra que o Senhor nos concede, nós te pedimos, conceda-nos também a graça, meu Deus, de vivermos essa palavra, não apenas eu e essa pessoa que ora comigo nesse propósito, meu Deus, mas também aqueles por quem oramos,
que conosco será um só corpo, vivendo uma só carne, um só espírito e em uma só aliança, vivendo das bênçãos do Senhor, vivendo da graça do Senhor, porque o Senhor é aquele que faz a mulher estéril gerar, ser alegre mães de filhos. O Senhor também é aquele que faz o solitário viver em família. Por isso nós oramos, Senhor, para que seja uma família que te honra, uma família que reflete o Senhor, reflete o exemplo da tua existência na nossa casa, nesses dias tenebrosos para o mundo, ó Deus. Viveremos a tua promessa que diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Viveremos a tua promessa, Senhor, que diz: praga nenhuma chegará à sua tenda. Louvado e exaltado o teu grande nome. Por isso nós te pedimos, Pai, conceda-nos essa graça de sermos exemplo em tudo quanto o Senhor nos orienta nesse versículo. Exemplo para os nossos semelhantes, para os que convivem conosco dentro de nossas casas, nossos familiares, nosso marido, esposas, Senhor, nossos filhos, Senhor, nossos irmãos da fé. Conceda-nos a graça de sermos agradáveis ao Senhor, Pai querido e Pai amado, porque aquele que é exemplo verdadeiramente, que tem a conduta que o Senhor aprova, é conhecido no céu como alguém que o Senhor ama. Por isso, meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa pessoa que está orando comigo. Eu te agradeço, Senhor, e nós te honramos, te convidamos para entrar na nossa casa e permanecer. E te adoramos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.